Bom dia, irmãos. Estamos nós aqui novamente, para continuar a nossa EBD. Hoje não sendo dominical, mas continuando sendo escola bíblica. Bom, vamos orar para iniciar. Senhor Deus, a cada momento, a cada dia, o Senhor fala conosco, o Senhor nos mostra o caminho. Que o Senhor novamente venha falar, nos mostrar o caminho, nos fazer crescer na caminhada com o Senhor. Para onde os nossos pés estão indo, se não são seus caminhos, que o Senhor, por favor, nos coloque no lugar. Nós precisamos e desejamos a sua orientação, o caminhar junto com o Senhor, caminhar seguindo os passos de Cristo. Que o Senhor novamente nos ilumine, nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós temos um tema bem bacana e que é interessante, porque é algo que a gente conhece, é relativamente simples porém complexo, O que acontece? Nós vamos falar hoje sobre arrependimento como estilo de vida. Então, novamente, estamos com um livro, assim, se puder comprar é um livro legal de ter, se não puder comprar, sem problema nenhum, depois empresta da gente, acho que é legal a gente fazer essa troca, é uma leitura rápida, um livro fino, super tranquilo. Então, qual que é e hoje eu vou disponibilizar também os slides, dependendo da gravação ele fica meio pequeno, as fontes ficam pequenas, aí olhando direto ele fica legal. Então, o que acontece, o tema do capítulo 5, arrependimento ser um estilo de vida, arrependimento como estilo de vida nosso. Qual a ideia principal que ele quer trazer? Que o arrependimento bíblico é uma prática comum de vidas centradas no Evangelho. Quando nos tornamos mais conscientes da santidade de Deus e mais conscientes também do nosso pecado, nós somos levados ao arrependimento e à fé no Evangelho de Jesus. E o arrependimento bíblico nos liberta de nossos próprios artifícios, constrói um caminho para o poder do Evangelho frutificar em nossa vida. Mas pecado sempre está ali querendo estragar, querendo roubar o fruto. Porque o pecado é a natureza humana e a santidade é de Deus. Então, essa luta é constante. Um versículo que eles trazem, um trecho, que eles trazem no livreto, esse de 2 Coríntios. Então, capítulo 7, até com uns versículos a mais, mas para ficar melhor no slide eu deixei do 8 ao 13. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Paulo se referindo à carta que ele havia enviado para os Coríntios, que foi relativamente pesada. Versículo 9. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Então, imagina se escrever uma carta pesada. Peguei firme com o pessoal, e ele já... Paulo mesmo falou, gente, peguei pesado, puxei ali porque os coríntios não estavam no caminho certo. Mas o alívio que ele tem, vendo que cheio do arrependimento, que eles voltaram nos caminhos de Deus, que ele abriu os olhos deles. Então isso é, assim, um alívio indescritível. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação,
da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo também, né? Mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. E queria trazer também mais alguns versículos citando arrependimento, assim, se procurarmos, assim, Velho, Novo Testamento, bastante coisa falando, mas queria focar mais realmente no Novo Testamento. Algumas citações, né? Se for colocar todas, aí toma todo o nosso tempo. Mas tem muitas bem bacanas que vale a pena. Depois procurem, né? Pesquisem, vale a pena correr atrás desse tema. Ó, nós vamos ler daqui algumas, né? Marcos 1,4. Apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1, versículos 14 e 15. E depois que João Batista, né, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Lucas 17, versículo 3, né? Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 13, versículo 5. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Assim, fala arrependimento, tem pecado junto. Então, já deu para perceber desde o início, mas fica com isso na cabeça. Falou de arrependimento, pecado anda colado, né? Apocalipse também fala, né? Apocalipse 3, versículo 19. E tem uns versículos bacanas em Apocalipse, né? Até quando vocês pesquisarem, recomendo vocês verificarem lá. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 9, versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Né? Então, não se arrependeu, o que acontece? Estão com pecado, né? Estão vivendo no pecado. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença no Senhor. Gente, acho que está claro, né? Pecou, arrependimento. Né? Sem arrependimento não há remissão de pecados. Simples assim, simples. Objetivos, então, da nossa lição. Entender o falso arrependimento e, entendendo qual que é o falso arrependimento, vamos então nos mover em direção ao genuíno, certo? O que é o falso arrependimento? Então, no arrependimento, nós confessamos nossa tendência de encolher a cruz. Novamente, temos o nosso gráfico da cruz, mais para frente nós o mostraremos. E a cruz tem que crescer a cada momento. E a nossa tendência de encolher a cruz é onde afeta ele, né? Então, a nossa tendência de encolher a cruz por meio do desempenho e do fingimento. Então, relembrando, né? O que é o fingimento? O fingimento ele minimiza o pecado e o desempenho minimiza a santidade de Deus, né? Foi a segunda aula. Se não lembrar ou estiver curioso, veja a nossa segunda aula sobre esse livro, né? Se não me engano, foi o Renan que trouxe essa aula. Acho que foi o Renan mesmo.
Aparentemente, o arrependimento parece simples, mas ele é realmente simples, assim. É que essa aula está sendo gravada, né? Mas para um pouco, dá um pause, se você conseguir. Pensa o que é arrependimento. Você vai gastar 30 segundos, 1 minuto. Pensa sobre ele. Ele é simples. Então, eu acho que é daquelas palavras, né? Que é o arrependimento, sei o que é. Tá, me explica, me fala, né? Nem que a gente fala graça, né? Me explica, me fala. E assim, é algo que é demorado para se explicar, ou é profundo, né? E como podemos então identificar se o arrependimento é falso ou verdadeiro, né? Vamos nesse caso ver como eu posso identificar um falso arrependimento. Percebendo as atitudes de remorso e autodeterminação na maneira de lidarmos com o pecado. Como assim? Né? Falou, não falou nada, né? Não, assim, está bem claro, né? Remorso, autodeterminação, nós vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Exemplo, né? Remorso diz, caraca, não acredito que fiz aquilo, né? Puxa vida. Mas, da próxima vez, vou fazer diferente. Prometo, não vou deixar. Próxima vez vou agir diferente. Esse é o remorso e a autodeterminação. Você nunca fez isso. Nem eu. Isso é natural. Natural a gente vê isso acontecer. E ficamos surpresos quando o pecado se manifesta. O quê? Né? Tipo, putz, condição pecado de mim? Como isso? Né? E aí a gente pensa que tem o poder de mudar nós mesmos. Eu comentei isso no capítulo 1. Né? Nem vou alongar, senão fico falando mais do mesmo. Né? Qualquer coisa volta, assiste também. Né? Então, como a gente pensa, né? Aquele pensamento sistemático. Não, peraí, eu errei aqui. Então, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, 1 mais 1 é 2, pá, cara, resolvido. Não faço mais. Sou fera, sou cristão top. E, novamente, né, um tema também que ele cita no livro, que eu acho bem legal. Nós somos muito tolerantes em relação ao nosso pecado, ao nosso erro. Mas o do outro, esse cara aí não tem jeito. O outro ali é o osso, irmão. Nossa, nem assim. Só Jesus vindo na frente dele. Né? Mas comigo não, pô. É mais tranquilo. E o que seria então o verdadeiro arrependimento? Porque a gente acabou de ver. Falso arrependimento, remorso, autodeterminação. E o verdadeiro arrependimento é orientado para Deus e não para mim. É motivado pela verdadeira tristeza, segundo a vontade de Deus, e não por mero remorso egoísta. É preocupado com o coração, não apenas com atos externos. E olha para Jesus para ser liberto da punição e do poder do pecado. Ok? Então, o verdadeiro arrependimento, em vez de justificar nosso pecado ao cair em padrões de remorso e de autodeterminação, o verdadeiro arrependimento centrado no Evangelho nos leva a admitir e a nos arrepender. Quando admitimos, nós dizemos: gente, eu fiz aquilo mesmo. Eu fiz. Quando nos arrependemos, nós dizemos: Senhor, me perdoa, Tu é a minha única esperança. Né? Continuando. À medida que aprendemos a viver à luz do Evangelho, o verdadeiro arrependimento deve se tornar cada vez mais normal para nós. Cada vez mais normal. Assim, bom, depois eu entro nesse comentário, né?
deixaremos de ser surpreendidos pelo nosso pecado, então seremos capazes de admiti-lo de forma mais honesta. Vamos parar de acreditar que podemos corrigir a nós mesmos e assim nos voltaremos mais rapidamente para Jesus, para receber perdão e transformação. Ok? Deixa eu ver. Não. Antes de entrar ali no gráfico da cruz, vamos voltar aqui e verificar. Repara o falso arrependimento de novo. Diz, eu não acredito que eu fiz aquilo. Não acredito que eu pequei nisso. Ou nem assume, né? Putz, errei, pisei na bola, foi mal. Autodeterminação, vou agir diferente. Mas, gente, o que isso diferencia um cristão de uma pessoa que não é cristã, sabe? Gente, qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer lugar do mundo tem remorso, tem autodeterminação. Qualquer pessoa. Todo ser humano tem remorso, tem autodeterminação. Por isso que aqui a gente cita como falso arrependimento. Qualquer pessoa pode ter, em nenhum momento Deus está linkado. Tipo, e sem contar que assim, o remorso, quando você vê, eu não acredito que fiz aquilo. Gente, eu tiro a culpa de mim. Eu não olho para Deus e ao mesmo tempo tiro a culpa de mim. Eu não acredito que fiz aquilo. Cara, eu sou inocente. Autodeterminação minha, força de vontade. Ok? Esse é o ponto que a gente tem que ficar de olho. Então, se ele é orientado a Deus e não para mim, tipo, se eu estou me arrependendo é porque eu pequei contra Deus. Motivado pela verdadeira tristeza, segundo a vontade de Deus, e não por remorso egoísta. Preocupado com o coração, ele olha para Jesus para ser liberto da punição e do poder do pecado. Por isso que aqui o exemplo é simples e direto. Senhor, eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Por que eu tô agindo dessa maneira? Sabe? Você não se esquiva, né? Vê o pecado, errei, você não vai dar aquela desculpa. Vai falar, cara, eu fiz. Deus, o que eu faço? Né? O que eu faço? O Senhor é a minha única esperança. Pega, se prostra, ora, vê o que você faz, sim. Eu tenho uma situação bem clara, assim, na minha mente. Teve uma vez, tinha uma situação que tava pegando. E fica na mente, né? Porque isso fica... Não é só aconteceu. Tem muita coisa que fica na mente, né? Que quer nos conduzir a pecar, fica aquele diabinho falando, né? E... Gente, eu simplesmente... Lembro claramente desse dia, assim. Ajoelhei, depois de estar dias com aquilo na cabeça, importunando. Deus, me ajuda, isso aqui não é seu. Me ajuda, me mostra o caminho, me livra disso, né? Me tira disso, né? E a graça de Deus veio na minha vida, Ele tirou, né, tudo isso. Porque assim, claro, gente, esse exemplo não é bem arrependimento, mas o pensamento que vinha era algo que queria me levar ao pecado. Então, a gente vai ter sempre as duas situações, né? A situação do pequei, vou me arrepender, e a situação de já buscar o auxílio antes de pecar. Porque a gente vive numa luta constante. Eu, você, quem é cristão e quem não é cristão. Mas a gente sabe o caminho. E aí, o que nisso tudo o arrependimento nos mostra no gráfico da cruz? Ao compreender o verdadeiro arrependimento, incorporá-lo no meu estilo de vida, eu percebo mais a santidade de Deus e percebo mais a pecaminosidade do homem. Porque eles são, como a gente vê pelo gráfico, já foi comentado em outras aulas, eles são opostos, né? Então, quanto mais eu conheço a santidade de Deus, quanto mais eu entendo dela,
mais eu entendo a minha pecaminosidade, né? Quanto mais eu entendo sobre arrependimento, quanto mais eu entendo sobre fingimento, sobre o meu desempenho, sobre tudo, a gente para e reflete, né? Eu acho que a gente não tem tido o costume de refletir, parar, ruminar, ficar... nossa, tenho me arrependido mesmo, tenho sido assim, tenho sido assado, como eu tenho agido. A gente não para. Por quê? Cara, nossa vida é uma correria. Você acorda pulando da cama, já veste a roupa, toma um café, ou tô tomando café agora, tô gravando essa aula de manhã. Gente, é corrida a nossa vida, mas é o seguinte, a nossa vida está nas mãos de Deus e nas nossas mãos, né? Então, você vai ter as decisões de levar para Deus esses pontos, né? Deus nos livra de muita coisa, mas tem coisas que a gente toma as decisões. Se você decide por fingir um arrependimento e não querer falar algo, não compartilhar algo, ou putz, foi mal, não era isso, se esquivar, é um caminho. O outro é, putz, caraca, fiz mesmo, porque eu fiz. Deus me ajuda nisso. Eu não quero ser assim. Como que na vida de Cristo seria, né? Então, me coloca na sua vida, Senhor, me coloca aos pés da cruz, que eu agir da sua forma. Então, assim, capítulo curto, capítulo rápido, né? Não quero ficar enrolando, mas tem um pontinho legal de reflexão, né? Liçãozinha de casa. Então, alguns exemplos de desculpas, né? A gente vê isso muito em outros lugares, a gente não vê aqui na nossa cidade isso, não vê no nosso meio, né? Tipo, ó, ler aqui o texto, né? A lista abaixo contém desculpas que comumente usamos e ao lado o pensamento que elas revelam. Só tá falando a verdade. E aí, você não aguenta então ouvir a verdade? Né? Outro item. Eu só estava dizendo o que sinto. Ter sentimentos não é pecado. Estava só brincando. Né? Você não entendeu a piada? Eu uso muito essa. Eu estava só brincando, é uma que eu uso muito. Se minha esposa estivesse aqui do lado, ela ia concordar. Eu interpretei errado o que você disse. Né? Ou você não é tão louco quanto pensei que fosse. Aqui eu acho que eu copiei do livro. Eu acho que pegou um pouco pesado. Né? Porque realmente tem horas que a gente fala isso sem maldade. Tem que ver o seguinte. A questão não é só a frase, é o pensamento também. Uma coisa é falar, putz, entendi errado. Errei. Assumi meu erro. Outra coisa é você maliciosamente, né? Interpretei errado o que você disse. Caraca, o cara é doido. Né? Ou não é tão doido, né? Outro, você me interpretou mal, né? Não sou tão ruim quanto você pensa. Eu sou assim mesmo, né? Eu sou pecador, né? Eu sou assim mesmo, né? Eu errei, né? Eu estou tendo um péssimo dia. Então, gente, a gente tem que... Eu vou pedir um favor para vocês. É um favor mútuo, né? Reparem como você fala, como você pensa. Você falou algo e depois reflita. Eu falei isso. Foi um sentimento real? Foi um sentimento para fingir, para me esquivar de algo? Ou foi um sentimento que me leva a mostrar mesmo assim? Uma coisa é falar, Deus, eu errei, me ajuda. Outra coisa é você se esquivar de erros. Então tem essa reflexão. Por isso que eu digo que o arrependimento ele é simples, porém complexo, né? O entender é tranquilo. O viver, o refletir, o perceber, né? Pô, falei. E agora? O que eu falei? Ou estou pensando algo, nem falei ainda. Por que eu estou pensando dessa maneira? O que está me levando a pensar dessa maneira?
Então, gente, é reflexão. Muita reflexão. E muita prática, né? O arrependimento está do outro lado da balança do pecado, né? Gangorra, né? Não é nem balança, gangorra. Então, desculpa, balança sim, dá certo nos dois. Erro meu. Então, vamos refletir, vamos pensar, fica com isso na cabeça e não só hoje. Claro que de repente você pode esquecer, mas tenta anotar no papel, gente. Prestar atenção quando eu uso uma desculpa. Prestar atenção quando eu dou um miguezinho numa frase. Escreve essas duas frases, põe no post-it, cola na parede, escreve no papel, põe no bolso, põe na carteira, onde for mais fácil para você lembrar. Escreve na mão. Mas perceba, porque assim, quando você começa a prestar atenção, e aí para assim, não é só prestar atenção do eu falei, mas assim, é porque eu falei. Sério? Foi por causa disso? Foi por causa daquilo? Gente, não precisava. Deus, me ajuda. Me ajuda. Né? Se eu fiz isso agora, eu vou fazer isso de novo. Me ajuda na próxima vez. Eu estar um passinho mais perto. Gente, é assim. Vida cristã, caminhada cristã. Né? Então é nisso que a gente chega no fim da nossa EBD. Deixa eu ver se tem mais um slide. Não, não tem. Né? EBD curta, rápida. Mas fica essa lição de casa que é importante. Gente, acho que caminhada cristã, gente, a gente vai viver a vida inteira com Deus. É bom a gente já começar a reparar o que nos afasta de Deus, o que diminui a Deus e o que faz Deus ser diminuído, né, na nossa vida e o que faz com que a nossa percepção de Deus cresça. Vamos olhar sempre na percepção crescente da sanidade de Deus e viver nela. Ok? Um abração, irmãos. Fiquem com Deus, né? Que o Senhor Jesus esteja cuidando de cada um de nós, de nossas famílias, de nossas casas. Deixa um abraço, um beijo para vocês. Saudade de cada um. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.